Ô Silvio, e a gente sabe muito bem, ninguém esqueceu, que o Lula falou lá, né, que, olha, apresentem as atas eleitorais, que a Venezuela tem lá como fazer, como auditar os votos, né, não é que nem um certo país. E ele falou, bom, apresentem as atas oficiais, né, comprovem que o Maduro venceu e beleza, reconhecemos o governo e tocamos aí a vida adiante. Essas atas não foram apresentadas, né, as atas que a gente viu dão uma vitória esmagadora para o Edmundo Gonçalves, e mesmo assim, e aí o Silvio deve ter visto isso, porque é um jornalista dos melhores com os quais eu já trabalhei, associações e grupos com orientação de esquerda enviaram uma cartinha para o Lula pedindo que ele reconheça a vitória, entre aspas de novo, de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. E quem está lá assinando essa cartinha? A Associação Brasileira de Imprensa, né? Está lá ao lado da Federação Árabe-Palestina do Brasil, do Instituto Brasil-Palestina, do Levante Popular da Juventude, do MST, da Marcha Mundial das Mulheres, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da União da Juventude Socialista, da União de Negros pela Igualdade e da União Nacional LGBT. Dá uma certa vergonhazinha da ABI, né? Uma grande vergonha. É inacreditável que a ABI ataque desta forma, né, a democracia e o jornalismo, né? As duas, ao mesmo tempo. É por isso que as redações, a imprensa tradicional está do jeito que está, Lacombe. Acho que nós todos aqui compactuamos da mesma opinião, né? A imprensa morreu, o jornalismo morreu justamente por conta dessa militância política de esquerda. Eles são declaradamente de esquerda. Antigamente havia uma certa roupagem, né? No tempo em que eu e você, Lacombe, trabalhamos em grandes veículos de comunicação dessa imprensa velha, havia um certo cuidado, né? Era um pouco disfarçado, talvez, um pouco. Agora não, agora é tudo descarado, está todo mundo junto, e enfim. Olha, eu queria trazer dois pontos aqui em observação. O primeiro, em relação ao Lula reconhecer ou não reconhecer a fraude que aconteceu na Venezuela, chamada de eleição. O próprio Lula disse, quando estendeu um tapete vermelho em 2023 para o Maduro em Brasília, que democracia é relativa, que era preciso ajeitar a narrativa. Ele fez isso publicamente, sem o menor pudor, e foi aplaudido, inclusive, pela imprensa velha, esses aí, os signatários dessa cartinha. O PT jamais repudiou o que aconteceu na Venezuela, jamais repudiou a fraude. E a gente sabe que o PT só existe pelo Lula. Desde 1980, né, a anistia de 1979, 1980, o PT é criado, e desde Lula, aliás, de antes, desde a Vila Euclides, lá em São Bernardo, desde os sindicatos, o PT existe por causa do Lula, o PT é o Lula. Então o PT jamais daria um passo. Alguém acha que a Glaze assinaria uma nota sem que o Lula desse aval? Jamais. Então, o Lula dá aval a tudo isso. Mas vamos falar aqui a verdade, sem filtro algum. Por que o Lula teve, em algum momento, diante dessa pressão internacional envolvendo o que aconteceu na Venezuela, envolvendo o governo de Caracas, teve de dar ali, eu não diria um passo para trás, mas ele teve de parar, né? Por causa da Globo News. A Globo News passou a criticar a fraude, porque era indefensável, porque organismos sérios, instituições internacionais apontaram uma fraude, apontaram uma ditadura em curso, uma ditadura sanguinária, com mortes, com violência, com perseguição política, sem liberdade de expressão, ou seja, algo indefensável dentro do continente americano. E a Globo News não teve como mais referendar tudo isso, apesar de o Celso Amorim continuar referendando, ele que é o chanceler informal do Brasil. O chanceler, de fato, é o Mauro Vieira, mas é uma espécie de dois de paus ali, né? O chanceler de verdade é o Celso Amorim. É ele quem determina os caminhos desse momento mais infame da diplomacia e do Itamaraty.
Pois bem, o Lula teve de parar e simplesmente ficar em silêncio. Do contrário, o Brasil teria sido signatário lá atrás, quando a própria OEA, tudo bem, a gente pode dizer assim, mas o que é isso? OEA, ONU, isso aí é tudo, enfim, essas instituições já não, de fórum global não tem mais importância alguma, mas era algum gesto, era alguma coisa. Mas o Brasil ficou em silêncio junto com a Colômbia, hoje governada por um terrorista, o Gustavo Petro. Então, ali ficou muito claro qual seria o posicionamento do Brasil: ganhar tempo, empurrar essa história. Para mim, não será surpresa se Nicolás Maduro for recebido no Brasil de novo, antes do término do mandato do Lula da Silva. Lembrando que a Venezuela é uma das principais caloteiras do Brasil. Eles devem 1,6, 1,7, com correção aqui, de dólares, de bilhão de dólares para o Brasil. É a siderúrgica de Bolívar, é o metrô de Caracas, a siderúrgica de Bolívar é a principal. É tocada pela Andrade Gutierrez. Muita gente confunde com a Odebrecht. A Odebrecht é do Porto de Mariel, de Cuba, que tampouco pagou nem os charutos, que era o lastro da dívida, mandaram para o Brasil. Então, o Brasil perdoa uma dívida altíssima, passa pano e fecha os olhos para uma ditadura sanguinária. Por quê? E aí finaliza. Porque, no fundo, o chavismo continuado, né, pelo Maduro é o projeto de poder do PT. Não é muito diferente do que José Dirceu arquitetou em 2002, naquele trem da história que levou Lula para Brasília e assumiu em 2023, em 2003. Não é muito diferente. Isso só foi interrompido porque houve um problema interno dentro do PT com o Rui Falcão, que insistiu na recandidatura da Dilma, né, na reeleição em 2014, e depois com o impeachment, porque a Lava Jato chegou onde chegou. Chegou, aliás, inclusive, na Venezuela.